Bom, pessoal, dando continuidade ao estudo da solidariedade passiva, ou seja, iniciando agora o capítulo referente à solidariedade passiva, coloquei um gráfico aqui e isso vai ajudar um pouco a gente a conseguir compreender. Eu sei que está difícil visualizá-lo por aí, mas se você puder repetir também no caderno, ou, enfim, da maneira como acharem melhor, apenas para facilitar a explicação, eu resolvi adaptar esse pequeno quadro aqui. Mas vamos lá. Pois bem, o que é que faz uma obrigação ser solidária passiva? Lembrem, pessoal, a ideia de passivo e ativo, ela diz respeito ao sujeito, ou seja, aqueles que se encontram obrigados dentro de determinada relação obrigacional. Então, nesse caso aqui, pessoal, esse é um perfeito exemplo de obrigação solidária passiva, porque nós encontramos vários devedores solidários diante de um credor. Então, nesse caso, seriam X, Y, Z, se obrigam solidariamente diante do credor C. Então, quais são os efeitos disto? O credor C, ele pode exigir o cumprimento total da dívida, tanto de X, como de Y, como também de Z. Da mesma forma que tanto X, como Y, como Z, ou seja, quaisquer dos devedores que se encontram dentro dessa relação obrigacional, podem unicamente quitar toda a prestação que se encontra a nível de obrigação solidária. Tá certo, pessoal? Então, passando a análise do slide, acompanha comigo. A partir da ideia de solidariedade passiva, predicado externo ao qual qualquer dos devedores que nela concorrem pode o credor exigir a totalidade da dívida. Ou seja, quaisquer desses credores pode exigir, quaisquer desses devedores pode o credor exigir a totalidade da dívida. Então, desta maneira, cada um dos devedores obriga-se pela totalidade da dívida, como se for o único responsável e devedor. Essa é a grande marca das relações solidárias, das obrigações solidárias. Ou seja, quaisquer dos devedores têm o direito, assim, têm o dever de quitar toda a dívida como se o único obrigado fosse. Ou seja, se C procura X, X não deve encontrar Y e Z. Não, X deve arcar com todo o valor do pagamento. Então, posteriormente, se por acaso ele se colocar e vier a quitar todo esse pagamento, então, posteriormente, ele se tornará credor dos demais devedores, para que, de fato, eles possam vir a ressarci-lo naquilo que ele pagou a mais do que seria para ele. Então, eu trouxe como exemplo aqui o devedor Z, que quita a dívida inteira para C, e, posteriormente, Z, em outra relação obrigacional, passa a ser o credor de X e de Y. Ou seja, ele pagou pelos três e, posteriormente, vai vir a receber, a ser restituído da parte respectiva que lhe cabia. Tá certo, pessoal? Então, avançando nos slides. Assim sendo, vários devedores que respondem distintamente pela totalidade do débito, escolhe o credor, dentre eles, para exigir pagamento o mais solvável, o de maior idoneidade financeira, ou então o mais fácil de ser encontrado, evitando assim a multiplicação de demandas e maior esforço no recebimento do crédito. Pessoal, as relações de obrigação solidária, elas são mais comuns do que imaginamos, ou seja, é extremamente comum, é perfeitamente comum hoje no nosso direito civil a presença de obrigações solidárias por toda parte. Por quê? Porque elas se servem para proteger a figura do credor. Então, o credor, nesse ponto, pessoal, ele se coloca em uma posição de maior conforto. Porque imagina se ele tivesse que reunir todos os devedores para conseguir o seu respectivo pagamento. Percebam a dificuldade e a facilidade de má-fé que isso poderia gerar e criar para recair em cima dessa obrigação. Então, para evitar a má-fé, para evitar, digamos assim, as condutas voltadas ao engodo, então o direito civil permite que o credor ele obtenha um total pagamento buscando quaisquer desses devedores sem quaisquer problemas, tá certo, pessoal? Então essa é a ideia das obrigações solidárias, é que você possa, no lugar do credor, receber o pagamento da dívida por inteiro de quaisquer desses devedores. Quer encontrar justiça nessa relação obrigacional? Se coloque no lugar do credor e imediatamente você verá que aqueles que o lesaram, aqueles que se colocaram em situação de lesão, se você tivesse que reunir cada um deles, de imediato você conseguiria perceber a dificuldade que seria para obter esse pagamento. Então, suponhamos que dois deles fujam e você encontra apenas o devedor Y,
Então, nesse caso, você pode exigir toda a dívida do devedor Y. Então, assim fica mais fácil que a gente consiga compreender como funcionam as obrigações solidárias passivas. Certo, pessoal? Então, avançando no slide, nós chegamos no nosso slide número 24, dando continuidade, ponto 10, dos direitos do credor. Então, pessoal, artigo 275 do nosso Código Civil. Pode-se dizer que o credor tem direito a exigir e receber de um ou de alguns dos devedores, parcial ou totalmente, a dívida comum. Se o pagamento tiver sido parcial, todos os demais devedores continuam obrigados solidariamente pelo resto. Pessoal, essa é uma boa diferença das obrigações solidárias ativas das obrigações solidárias passivas, que ao devedor só cabe arcar com tudo. Ou seja, o devedor ele não pode vir a pagar por partes dentro de uma obrigação solidária ativa. Ou seja, o devedor ele deve arcar com tudo, ele deve pagar tudo. Mas nas obrigações solidárias passivas, pode ser que o credor, se o credor assim o quiser, ele pode pedir para que os devedores paguem apenas por partes. Como assim? Ao invés de exigir a cobrança inteira por X, se o credor quiser, ele pode fazer com que X pague a parte dele respectiva, Y pague a sua parte e Z pague a parte correspondente. Então o credor ele tem direito a exigir e a receber de um ou de alguns, parcial ou totalmente, a dívida comum. Em tese, se a gente for observar em regra, ele tem o direito de chegar para X e exigir todo o pagamento da dívida. Mas o credor, tendo esse poder, ele pode também demandar essa ação contra X e Y, ou pode demandar a ação contra X, Y e Z, ou pode exigir que cada um pague a sua respectiva parte, ou pode exigir que Z pague por tudo. Enfim, o credor ele dispõe desse poder de decidir quem pode pagar e quem pagará. Então, se por acaso ele pede para X pagar apenas a parte dele, então, por óbvio, Y e Z continuam obrigados diante dessa relação solidária. Tá certo, pessoal? Assim diz o nosso artigo 275 do Código Civil. Então, tratando-se de devedores solidários, convém insistir que pode o credor demandar o pagamento a um, a alguns ou todos, à sua escolha. Tá certo, pessoal? Passando de slide, só para lembrar, a ação ela pode ser proposta contra todos, conjuntamente, ou contra cada um, ou alguns separadamente, como convier ao credor. Então, o credor que acione um devedor isoladamente, ele conserva intacto o seu direito quanto aos demais, se não chega a receber a prestação. Recebida esta, integralmente liberados ficam todos os codevedores. Então, pessoal, nesse exemplo a gente observa o seguinte: o credor C, suponhamos, tem ajuizado uma ação de cobrança contra X e X não vem a realizar esse pagamento. Então, por óbvio, Y e Z continuam co-obrigados a partir do credor C. Tá certo, pessoal? Não é justo que por um deixando de pagar, só porque existe uma ação judicial, os outros venham a se furtar e fugir do pagamento. Certo? Lembre-se, o direito ele segue um norte, ele segue um senso de justiça que o coloca em posição considerável, ou seja, a razão de ser do nosso ordenamento jurídico. Tá certo, pessoal? Então, dando continuidade ao slide, é importante lembrar que a solidariedade passiva ela não impõe um litisconsórcio necessário. Litisconsórcio, pessoal, não sei se vocês já estudaram isso em processo civil, mas basicamente são aquelas partes, em explicações gerais, são aquelas partes que compõem a ação. Então, litisconsórcios são aqueles que se encontram no mesmo polo dentro de uma relação processual. Então, suponhamos que existam dois autores e um réu, digamos assim. Então, os dois autores seriam litisconsortes ativos e o réu seria o litisconsorte, o réu seria, de fato, a figura do réu, perdão. Mas se houver um outro réu dentro dessa relação processual, então, digamos, nós dizemos que são litisconsortes passivos. Então, essa relação, geralmente, autor e réu, ela também é usada dentro da ideia de ativo e de passivo. Então, o autor ficaria com uma pecha de ativo e o réu, por sua vez, como passivo. Então, litisconsórcio passivo é aquele onde você encontra vários réus dentro de uma mesma ação, dentro de um mesmo processo. Tá certo, pessoal? Então, o que é que o direito civil quer resguardar com essa passagem? É que o fato de serem devedores solidários, isso não impõe que eles devam ser necessariamente litisconsortes passivos, ou seja, o credor C ele pode exigir a qualquer um desses, ele não é obrigado a demandar contra os três. Então, quando o direito diz
que o litisconsórcio passivo não é obrigatório dentro de uma relação solidária, é que o credor C ele tem o direito de procurar X, Y ou Z da maneira que ele quiser, um de cada vez ou apenas um deles, e não é obrigatório que C tenha que reunir X, Y e Z ao mesmo tempo para conseguir concluir essa obrigação. Então, pessoal, o que isso quer dizer? Explicando em outras palavras, C ele pode demandar contra quaisquer um deles, ele não é obrigado a ter que demandar contra os três. Tá certo, pessoal? Ou seja, o litisconsórcio passivo o litisconsórcio não é necessário, assim, não é obrigado a ter que ajuizar contra os três, porque se encontram com três devedores. Uma vez que essa é uma obrigação solidária, e cada um desses devedores respondem pela dívida como um todo, como se unicamente dono delas fossem, tá certo, pessoal? Então, o que a gente pode tirar mais dessa passagem? Se um dos devedores, por exemplo, X, ele vem a ser demandado individualmente, ele não pode exigir a presença de Y e Z. Então ele não pode chegar para o juiz e dizer: doutor, além de mim existem outros devedores solidários, que seriam Y e Z. E o juiz vai dizer: de modo algum, você é devedor solidário e você arca com a dívida por inteiro. Então, por ser um devedor solidário, você tem o dever de quitar a dívida por inteiro, como se unicamente o devedor fosse. Agora, claro, pessoal, depois que o processo se encerrar, suponhamos que X seja condenado a pagar todo o valor da dívida para C. Então, posteriormente, X ele vai se colocar na posição do credor, semelhante a esse exemplo aqui, e irá exigir de Y e de Z aquilo que ele pagou a mais, que corresponderia a Y e a Z. Então, se essa obrigação ela é de R$300, vamos supor para a gente facilitar a compreensão, então, em tese, X ele ficaria com 100, ou seja, ele já pagou os 100, tudo certo, mas cobraria de X e de Y os 200 que ele pagou a mais. Ou seja, ele já pagou 100, tudo certo, mas cobraria de X e de Y aqueles 200 que ele teve que pagar a mais. Tá certo, pessoal? Então, o entendimento clássico nesse sentido corrobora a ideia de que o executado ele não tem direito de exigir a intervenção dos demais, nem que a pior incida sobre bens pertencentes a outro co-devedor igualmente condenado. Tá certo, pessoal? Assim explicando e dando continuidade ao nosso slide, tá certo? Pois bem, ponto número 11, responsabilidade do herdeiro, que acontece quando existem herdeiros dentro dessa relação obrigacional, e como seria a ideia se um desses herdeiros fosse de fato devedores. Então, lá vai, artigo 276 do Código Civil. Se morrer um dos devedores solidários, deixando herdeiros, cada um destes não será obrigado a pagar senão a cota que corresponder ao seu quinhão hereditário, salvo se a obrigação for indivisível. Mas todos reunidos serão considerados como um devedor solidário em relação aos demais devedores. É um texto grande, eu sei, mas nós vamos dissecá-lo para melhor compreender. Então, nessa relação obrigacional, pessoal, suponhamos que o devedor Y venha a falecer, porém tenha deixado juntamente consigo dois sucessores, dois herdeiros, digamos assim, que herdaram essa dívida. Então, vamos colocar aqui para facilitar, suponhamos que os herdeiros sejam D e E, certo? Conseguindo ver direitinho? Pois bem, herdeiros D e E. Então, quinhão. O que seria esse quinhão hereditário? Quinhão hereditário, pessoal, vamos a gente explicar rapidamente, sem adentrar muito na outra disciplina. É basicamente aquilo que o herdeiro, ou seja, aquela pessoa que, geralmente os filhos, a título de exemplo, daquela pessoa que vem a falecer, tem direito a receber do patrimônio que pertencia àquele falecido, que chamam de decujos. Então, pessoal, se Y vem a falecer, então ele dividirá os bens, vamos fazer uma observação geral, dividirá os bens com seus herdeiros, dentre outras complexidades que eu não vou adentrar agora, mas dividirá os bens com seus herdeiros, e cada um dos herdeiros ficará responsável a receber o seu quinhão hereditário, ou seja, a sua respectiva cota-parte dentro daquela herança. Mas, pessoal, isso também não se herdam só bens e valores, se herdam também dívidas. E nesse caso, pessoal, esses herdeiros eles só podem responder dentro daquilo que eles teriam direito a ter que arcar, ou seja, dentro daquilo que eles teriam dever de arcar. Então, para que a gente facilite um pouco a compreensão, suponhamos que essa era uma obrigação
de R$300, um exemplo bem simples, em que cada um dos devedores poderiam ser ajuizados e demandados unicamente, mas o devedor Y ele vem a falecer, e suponhamos que dentro desse quinhão hereditário, cada um dos devedores, dos filhos desse devedor, ele tenha, digamos assim, o dever de arcar com R$50 cada um. Então, nesse caso, pessoal, tanto D como E, eles ficariam responsáveis a ter que arcar com as suas despesas dentro do quinhão hereditário. Então, o que isso quer dizer? Eu não posso exigir de E todo o valor da dívida. Isso em tese. Então, em tese, ele só deveria pagar, dentro dessa relação obrigacional, aquilo que ele ficou responsável dentro do seu quinhão hereditário. A não ser, pessoal, que essa seja uma obrigação indivisível, onde todos são reunidos como se um único devedor solidário fosse em relação aos demais devedores. Então, nesse caso, D e E, eles entrariam unicamente dentro dessa relação obrigacional em substituição a Y e ficariam também como devedores solidários dentro dessa relação obrigacional. Ou seja, se a coisa for indivisível, para facilitar a explicação, D e E respondem unicamente como Y e assim podem responder por toda essa dívida. Então C poderia, em tese, chegar para D e para E conjuntamente e exigir a prestação inteira desse pagamento, desse todo, digamos assim. Tá certo, pessoal? Então, reexplicando, que eu sei que é um pouco complexo. Se a coisa for divisível, então o credor ele pode demandar contra X, ele pode demandar contra Z, e ele também pode demandar contra D e E. Mas D e E só poderão pagar aquilo que eles herdaram a título de dívida, ou seja, se essa dívida total era de 300, e no caso Y teria dever de pagar esses 100, então em tese, suponhamos que o quinhão hereditário de cada um desses filhos seja 50 e 50, então nesse caso, D só responderia com 50 e E só responderia com 50, enquanto os demais, X e Y, poderiam responder pela dívida inteira. Tá certo, pessoal? Ao passo que se a coisa for indivisível, então D e E fictamente se tornam um único devedor e passam a integrar essa relação obrigacional, podendo receber, podendo ter que restituir, aliás, podendo ter que arcar com toda a dívida, acaso seja demandado por C. Então é como se Y se transformasse em D e E, tanto assim seja responsável por ter que arcar com toda a dívida. Tá certo, pessoal? Sei que é um pouco confuso, não é fácil entender esse artigo, mas eu também não exigi a nível de prova um assunto que acabasse envolvendo uma complexidade maior como essa, por exemplo. Então, apenas para que nós possamos compreender a nível geral, é assim que funciona, é assim que diz o artigo 276 do Código Civil. No mais, pessoal, a morte ela não extingue a solidariedade, né? Se a dívida deixada pelo falecido era solidária, então ela divide-se entre os herdeiros. Só lembrando aquilo que a gente já estava falando até agora. Então, cada um desses, considerado de PSI, responde tão somente pela cota correspondente ao seu quinhão hereditário, se, pessoal, lembre-se, a coisa for divisível. Já se ela for indivisível, então nós observamos mais uma vez, cada um desses dois herdeiros se torna um só e passam a figurar como parte dentro dessa relação solidária, dessa relação obrigacional. Tá certo, pessoal? Pois bem, ponto número 12, consequências do pagamento parcial, artigo 277. Então, o pagamento parcial feito por um dos devedores e a remissão por ele obtida não aproveitam aos outros devedores, senão até a concorrência da quantia paga ou relevada. Vamos lá, vamos repetir esse artigo. O pagamento parcial feito por um dos devedores e a remissão por ele obtida não aproveitam aos outros devedores, senão até a concorrência da quantia paga ou relevada. Pessoal, vocês se lembram que o credor ele tem o poder de remitir a dívida, ele pode perdoar a dívida, ao passo que ele também pode exigir do devedor o pagamento parcial. Em tese, ele tem que pagar tudo, ele tem que arcar com tudo, mas ele pode, de fato, exigir, acaso queira, o pagamento parcial da dívida. Então, nesse caso, pessoal, acaso esse pagamento seja feito de maneira parcial por X, ou seja, C exija que X
o faça de maneira parcial, essa parcialidade de x, ela não aproveitará a y e z. Então x pode chegar, C pode chegar para x e dizer: eu quero que você pague apenas uma parte dessa dívida. Então, o fato de x, devedor solidário, poder ter o direito de pagar parte dessa dívida, uma vez que isso foi concedido pelo credor, não quer dizer que os devedores y e z gozem também da mesma prerrogativa. Então, se C diz que x pode pagar uma parte, y e z continuam obrigados pela dívida inteira. Tá certo, pessoal? Da mesma forma, a remissão. Se C diz que o devedor X não faz parte mais daquela relação obrigacional, porque ele acabou de ser perdoado, ou seja, se eu perdoo de X dessa relação obrigacional, isso não quer dizer que Y e Z continuem também, digamos assim, sejam também perdoados dentro dessa relação obrigacional. Então, o credor, se ele tem o poder de dizer: X, Y e Z, eu não quero que X participe mais, uma vez que eu já perdoei a dívida dele. Então, Y e Z continuam obrigados dentro da relação obrigacional. Tá certo? Pois bem, a remissão concedida a um dos codevedores extingue a dívida na parte a ele correspondente. Só lembrando, pessoal, que se eu perdoo X, então a coisa se lembra e se aparenta um pouco naquela ideia da solidariedade ativa. Então, Y e Z continuam obrigados, tudo bem. Mas a parte que corresponde a X, essa parte, nós já não observamos mais. Então, em tese, pessoal, se eu perdoo, se X, Y e Z me devem R$300, eu como credor solidário, querendo eu perdoar o devedor solidário X, então a dívida ela acaba caindo de 300 para 200. Por quê? Porque a parte de X, ela foi perdoada, tá certo, pessoal? Então, se eu decido perdoar um desses devedores, eu estou também abrindo mão de parte desse pagamento, que seria a sua respectiva cota parte. Então, a partir daí, Y e Z passam a dever R$200, tá certo? Então, a remissão concedida a um dos codevedores extingue a dívida na parte a ele correspondente, de modo que, ainda reservando o credor a solidariedade contra os outros, já não lhes pode cobrar o débito sem dedução da parte remitida. Então, os consórcios não beneficiados pelo perdão só poderão ser demandados não pela totalidade, mas com abatimento da cota relativa ao devedor relevado, tá certo, pessoal? Ou seja, a obrigação continua diante de Y e Z. Eles ainda devem arcar com todo o pagamento, porém, desse pagamento total, nós fazemos uma subtração e retiramos a parte daquele devedor que se encontrava, digamos assim, perdoado, ou seja, daquele devedor que saiu daquela relação obrigacional. Tá certo, pessoal? Tá avançando no slide. Pelo artigo 278, qualquer cláusula, condição ou obrigação adicional estipulada entre um dos devedores solidários e o credor não poderá agravar a posição dos outros sem consentimento destes. Vamos repetir. Qualquer cláusula, condição ou obrigação adicional estipulada entre um dos devedores solidários e o credor não poderá agravar a posição dos outros sem o consentimento desses. Então, explicando, não se comunicam os atos prejudiciais praticados pelo codevedor, mas apenas os favoráveis. Então, qualquer cláusula, condição ou obrigação nova, agravando a posição dos co-obrigados por um ato individual, alterará a essência do vínculo, filho da vontade de todos. Tá certo? Então, o ato do estipulante é dele e somente a si próprio pode obrigar. Enfim, explicando, se por acaso sobrevier cláusula ou condição ou situação específica que venha a onerar o X, isso não quer dizer que abarcará também Y e Z. Tá certo, pessoal? Avançando. Impossibilidade de prestação. Pois bem, artigo 279 do nosso Código Civil. Impossibilitando-se a prestação por culpa de um dos devedores solidários, subsiste para todos o encargo de pagar o equivalente, mas pelas perdas e danos só responde culpado. Esse ponto é bastante simples, pessoal. Suponhamos, e aqui eu vou apagar para a gente conseguir trazer como era antes. Suponhamos que esse seja um bem que não comporta divisão, em tese, e o devedor Y, eu vou tirar aqui também os herdeiros para não complicar o exemplo, e o devedor Y venha a perder a coisa. Suponhamos que essa coisa estava
na posse, vamos assim, do devedor Y. Ele vem a perdê-la, ou seja, ele vem a perdê-la por sua culpa. A gente melhorar o exemplo. Suponhamos que X, Y, então, ele vem a perder essa coisa, que em tese já ele estaria obrigado, dentro dos demais, a coisa estava em posse dele. Suponhamos que Y venha a perder essa coisa por culpa dele. Vou fazer um exemplo. Vamos supor que isso aqui seja um automóvel, um carro. Então Y vem a destruir esse carro por sua culpa. Como é que o direito civil reage diante dessa situação? Então, vamos lá, lendo novamente o artigo 279. Impossibilitando-se a prestação por culpa de um dos devedores solidários, subsiste para todos o encargo de pagar o equivalente, mas, pelas perdas e danos, só responde o culpado. Então, vamos lá. Se a impossibilidade decorre de caso fortuito ou força maior, ou seja, sem culpa, extingue-se geralmente a obrigação. Porém, se essa extinção, se esse problema ele resulta por culpa de um dos devedores solidários, então, mantém-se a solidariedade quanto à obrigação de satisfazer o equivalente, ou seja, o valor do carro, suponhamos, seria de 100 mil reais. Então, os três permanecem obrigados o respectivo valor do carro, não só aquele devedor que veio a destruir a coisa. Porém, o devedor que destruiu a coisa, ele vai ter que arcar com as perdas e danos, ou seja, ele vai ter que arcar com a indenização, que poderá ser de danos materiais ou morais. Então, se por acaso os três devedores deviam um carro ao credor C, esse carro estava na casa do devedor Y, e o devedor Y foi dar um passeio com ele e o destruiu por sua culpa, ou seja, ingeriu grande bebida alcoólica e acabou por destruir esse automóvel no primeiro poste que encontrou. Pois bem, nesse caso, pessoal, X, Y e Z, os três devedores continuam obrigados perante a coisa, ou seja, eles vão ter que arcar com o valor da coisa respectiva, eles vão ter que arcar com o valor desse automóvel para pagá-lo a C. Porém, aquele que deu culpa ao problema, o devedor Y, esse sim terá que, além de participar desse valor total, também arcar sozinho com indenização por perdas e danos. Tá certo, pessoal? Então, dando continuidade, nosso Código Civil, mantendo a solidariedade quanto à obrigação de pagar o equivalente, restringe ao culpado tão somente a responsabilidade pelas perdas e danos. Então, entendeu o legislador pátrio nesse sentido que constituiria esta uma pena que não deve ir além do próprio culpado. Tá certo, pessoal? Então, nós encerramos aqui a nossa segunda parte da aula, relativa à primeira parte, digamos assim, das obrigações solidárias passivas. E agora, passamos a montar um novo vídeo, que será o último deles, que irá abarcar a terceira parte da aula. Tá certo, pessoal? Então, até o próximo vídeo.